Então, um beijo no coração de todos, né, que estão aqui. Conheço a maioria, teve esse jeito de primeira vez, pedindo sustentação para o nosso trabalho de hoje e para a lição difícil que nós vamos entender hoje. Porque falar de tolerância é falar da nossa convivência diária com a nossa família, com nossos colegas e chefes de trabalho, com a sociedade de modo geral, no transporte público, em qualquer lugar que nós estivermos, né? E a tolerância, né, a prática da tolerância é essencial para nós. A mídia, ela dá muito enfoque, né, à intolerância que acontece no mundo nesse momento. Lembrando duas situações. A última eleição presidencial, onde as pessoas se agrediam claramente, se ofendiam claramente por intolerância política, porque um não quer respeitar o direito do outro de ter outro candidato. Isso é um absurdo, absurdo, né? E essa guerra que acontece em Israel, por intolerância religiosa, a pior parte é essa, uma intolerância religiosa, né? Ficou uma marca lá, num dia em que não conseguiram os israelenses entrar, né, numa mesquita lá, e aquilo perdurou pelos anos até acontecer essa tragédia que nós estamos assistindo. Todo mundo diz assim, a pessoa egoísta, ela só pensa nela. Ok. O egoísmo não consiste em vivermos conforme nossos desejos. Tem gente que diz que o egoísta vive conforme a vontade dele, né? Mas o egoísmo é exigirmos que os outros vivam da forma que nós gostaríamos que eles vivessem, né? E a pessoa altruísta é aquele que consegue, né, deixar todo mundo viver do jeito que ele bem entender, certo? Então, com relação à nossa família, nossos filhos, nas pessoas que moram na nossa casa, que pensam diferente de nós, que têm outras ideias, que têm outros gostos. Tem uma frase que diz assim, nossas escolhas nos definem. Nossas escolhas nos definem, né? Então, a gente precisa manter o diálogo dentro de casa, né? Quando as pessoas, embora tenham o direito de pensar da maneira que elas querem e de agir como elas querem, porque são adultas, nós precisamos manter uma harmonia no lar, né? Porque senão desequilibra toda a nossa passagem pela Terra. Mas, com relação às outras pessoas, nós temos que ser como essa imagem, cegos, surdos e mudos. Porque nós jamais conseguiremos mudar uma pessoa que ela não queira mudar. E quando nós queremos que as pessoas sejam o que nós gostaríamos que elas fossem, vizinho, chefe, colegas de trabalho, primo, tio, cunhado, sogra, nora, nós nos damos super mal com isso, né? E qual é, né? Tem gente que acredita que tolerância e paciência sejam a mesma coisa, mas não são, né, a mesma coisa. Porque, assim, a paciência, a pessoa paciente, ela tem autocontrole emocional, e a pessoa intolerante não tem controle emocional. Tudo que contraria ela, ela grita, ela briga, ela fica irritada, ela fica de mau humor, ela maltrata as pessoas, porque ela não consegue, né, conviver com pessoas que pensam diferente dela e acham sempre que tem razão. As pessoas intolerantes, elas são assim, né? Então, nós temos que entender essa diferença da paciência, porque a pessoa paciente, ela discorda, mas ela se mantém no autocontrole. Ela não fica brigando e discutindo, sendo que ela não pode modificar o outro, né? E o intolerante faz questão de partir para a briga. Aceitarmos a vida com bom humor, compreendendo quem não entende a lei de causa e efeito, não entende porque Deus permite algumas situações da nossa vida, precisa estudar a doutrina espírita, né? Suportarmos os comportamentos que nos incomodam. Se é um filho, uma filha, uma esposa, se é filho e filha, a gente tem que cortar as más tendências, né? Só que, assim, quando ele tem 21 anos,
e olha para você e fala assim, deixa que eu cuido da minha vida, você não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Você vai fazer o quê com a pessoa? Vai amarrar a pessoa numa mesa, vai impedir a pessoa de sair para passear, para se divertir, está namorando uma pessoa que a gente não concorda, mas e daí? O que a gente pode fazer? Virar a vida um inferno, porque a gente acha que só a nossa opinião é a opinião correta. Gostos, preferências e opiniões que não são compatíveis com as nossas, sem perdermos a calma e a concentração. Seu vizinho come banana e joga a casca pelo muro no seu quintal. Faz isso uma vez, faz isso 2 vezes, né? E você tem vontade de ir lá e fazer ele comer a casca de banana, certo? Mas não é uma atitude correta. Qual que é a atitude correta? Tentar um diálogo com ele, já que isso está te incomodando. Ele coloca uma música que te irrita no último volume. Para isso, se for um horário, né, incompatível, a gente tem órgãos públicos, né, que tentam inibir isso, né? Mas, do contrário, se for uma música num tom relativamente baixo durante o dia, ou se ele está jogando casca de banana na casa dele, não temos nada com isso. E tem gente que se irrita profundamente com certo tipo de atitude, né? Tem aqueles carros de som, né, que o Anderson, domingo, quando fez a palestra, chamou de umbral móvel, né? Que são aqueles carros de som no último volume com aquelas letras, né, que não são, não sempre, não, boas. Mas o que você pode fazer? Você vai sair dando tiro na pessoa? Então, assim, você fica irritado, descontrolado, fica de mal com a sua família, porque você está nervoso, sem ter nenhum poder sobre a ação das pessoas, a não ser que você queira dar um tiro na pessoa e ficar preso. Tem gente que prefere, né? Não é assim? E assim, vou deixar bem claro para todo mundo que acha que é intolerante. O intolerante morre sozinho. O intolerante morre sozinho. Conheço 2 casos aqui na casa, assim, que eu convivo diariamente com as pessoas aqui, né, assistidos da casa, que durante a vida inteira falaram para mim assim, que eu estou aqui há 13 anos. Na minha casa eu mando, meu filho faz o que eu quero. Imagina meu filho fumar, imagina meu filho fazer tatuagem, imagina minha filha namorar fulano de tal, imagina. Eu mando. Hoje, essas pessoas estão perto dos 80 anos, sozinhas, vêm buscar ajuda aqui na casa. E uma falou para mim ontem, tudo que eu queria na minha vida é que meus filhos olhassem por mim, agora que eu estou no fim da vida. E os filhos não querem nem ouvir falar. A certeza que eu tenho disso é que a gente pediu para uma assistente social da casa procurar a família dessa pessoa, 3 filhos, implorar para eles cuidarem dos pais. E eles responderam, o problema dela. Então, toda pessoa intolerante acaba morrendo sozinha. Né? Raça, religião, time de futebol, não importa, nacionalidade, é problema de cada um. Nós não temos absolutamente nada com essas diferenças, né, que muitas vezes fazem. Tem gente que não quer receber um refugiado de guerra, não concorda. E as brigas de torcida de futebol. Vocês querem uma coisa mais absurda? Quanta gente já foi assassinada por causa disso? Mataram uma pessoa por causa de um time de futebol. É uma coisa, é uma intolerância assim, que não dá para explicar. Nós, seres humanos, necessitamos dos laços afetivos. Sermos aceitos, sermos amados, todo mundo, né? E quando a gente é uma pessoa chata, intolerante, implicante, que implica com tudo, reclama de tudo, repara o que os outros fazem de errado, fica reparando para contar, né? Nós vamos perdendo lentamente os laços de amizade, né? Então, como nós precisamos de amor, à medida que nós vamos indo pela vida dessa forma intolerante, nós vamos acabando nos sentindo sozinhos com o tempo. Porque as pessoas evitam a pessoa intolerante. As pessoas evitam, porque ela está sempre irritada, está sempre de mau humor, sempre falando mal de alguém, né? Então, nós precisamos entender que, assim, uma pessoa te liga e te convida, vamos sábado numa balada, vamos no baile funk?
Em vez de você falar, como você me chama para um baile funk? Você acha que eu vou lá para ver os outros usar droga, sexo sem controle, todo mundo bêbado? Você não fala isso. Você fala assim, olha, me desculpa, mas eu não gosto desse tipo, né, de baile. Tem que ser educado na resposta, né? E não soltar um monte de ofensa porque a pessoa gosta, né? Ou quando a pessoa te convida para qualquer situação, por exemplo, um churrasco na casa dela, e você não gosta daquele churrasco de domingo, naquelas casas que faz churrasco em cima da laje, onde todo mundo fica bêbado, você simplesmente fala para a pessoa que você não tem condição de ir, arruma uma desculpa qualquer, mas jamais pode, né, dizer para a pessoa que ela está errada na forma dela pensar. E nós precisamos, na vida, de uma construção sólida. Conhecer quem nós somos, quais são nossos limites, tolerar os hábitos, as atitudes, os comportamentos e os sentimentos e as escolhas das pessoas. Eu entrei na doutrina espírita há uns 45 anos, mas eu não tinha o hábito de pedir por favor e agradecer dentro de casa. Eu sempre fui educada, em todos os lugares que eu passei, eu pedia por favor, agradecia, até eu ter um problema de saúde que eu passei a depender de todo mundo. Daqui, das meninas do centro, da Sônia, das minhas secretárias, da minha casa, do meu esposo, do meu filho. E aí eu percebi que sem eles eu não conseguiria mais continuar a minha vida. Aí eu descobri a importância de falar, Sônia, por favor, faz isso para mim. Luiz, por favor, pega água para mim. Então, é uma prática que a gente precisa ter dentro de casa. Porque, assim, se a gente, às vezes, até forçado no trabalho, pede por favor e agradece, por que não fazer isso na nossa casa? Porque esse tipo de comportamento vai nos afastando, nos afastando, nos afastando da família, né? Então, essa importância da gente se sentir amado, de se sentir querido, muitas vezes, nós não reconhecemos que nós também somos intolerantes, né, com as pessoas mais próximas, aquelas que sustentam a nossa vida, aquelas que nos toleram dentro de casa. Né? Mesmo a gente tendo as diferenças, a gente precisa ter educação com as pessoas que vivem conosco. Entender o outro, né? Porque, assim, tem gente que acredita que todo mundo nasceu numa casa equilibrada, que todo mundo foi na escola, que todo mundo teve pais amorosos, que todo mundo teve educação dentro de casa, e nunca passou fome. Mas, assim, às vezes, a pessoa tem um comportamento diferente do nosso porque ela teve uma vida muito difícil, porque ela não teve absolutamente nada das facilidades que nós tivemos. Então, a gente... ele é ignorante. Ele é um pobre de espírito. Mas será que a gente tivesse tido a mesma vida que ele, nascido no mesmo lugar, tido aqueles pais que não deram muita importância, não ter ido na escola, não ter tido... Será que a gente teria atitudes que a gente acha dignas? Ou a gente seria igual? Né? Nessa imagem, digamos que você seja o patinho amarelo, né, nós, e os outros são todos diferentes. Eu, por exemplo, eu adoro música clássica, essas músicas que tocam aqui no centro. É o tipo de música que eu me realizo, porque eu consigo me encontrar com Deus, mesmo que eu estiver lavando louça, fazendo qualquer coisa. Né? Agora, eu vou criticar a pessoa que gosta de forró, vou criticar a pessoa que gosta de rock. Né? Às vezes, meu marido vem me buscar, eu estou naquele, sabe, zen, sabe, música do centro, zen, bem zen. Eu chego ali, tem um samba tão alto que aquilo me dá uma desequilibrada na hora, mas é um direito dele, não é assim? Respeitar aquilo que o outro também gosta, né? Aceitar o sentimento do outro. Tem gente que quer que todo mundo goste dele. Então, ele está numa empresa e ele sente que tem um colega que não vai com a cara dele, um supervisor que não vai. E aí, aquilo incomoda, ele acha que todo mundo... Ele fica, por que você não gosta de mim? Por que você não gosta de mim? Tem pessoas que têm uma vibração diferente da nossa e que acabam, com o tempo... tendo uma vibração contrária. Então, a gente sente claramente que a pessoa não gosta muito da gente. Mas assim é o mundo. Quantas vezes nós vemos para a encarnação com inimigos dentro de casa? E que, por mais que a gente tente uma aproximação, a gente não consegue. Porque isso pode estar ligado às vidas passadas. E tem gente que faz questão de ser aceito por todo mundo. O cunhado fez lá uma festa, nos chamou. Acabou a amizade.
Acabou a amizade. Então, a pessoa acha que todas as pessoas da família têm que estar sempre chamando para conviver, chamando para viajar, e às vezes a pessoa não vai com a cara da gente, não gosta, e ele não é obrigado a gostar. Não é assim? O ser humano que vive na Terra, ele não é bom por natureza. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos o que é uma pessoa boa, o que é um espírito bom, encarnado ou desencarnado. E ele fala que o espírito bom, ele tem uma moral elevada, é uma pessoa que convive pacificamente com todas as pessoas, é uma pessoa que não se irrita, é uma pessoa que é tolerante com todo mundo, é uma pessoa que todas as pessoas gostam dela, é uma pessoa que consegue fazer caridade todos os dias e uma porção de outras qualidades, né? Então, quem aqui está dentro dessa casa que acha que é espírito bom, me desculpe, mas os espíritos falam que quem vive no mundo de provas como nós ainda são espíritos imperfeitos, que nós ainda não somos espíritos bons, né? Então, se nós, né, precisamos interagir, porque nós só evoluímos no contato de uns com os outros, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no trânsito, etc., etc. Então, se nós só evoluímos dessa forma, para nós é melhor ser tolerantes, porque nós vamos conseguir, nessa convivência tolerante uns com os outros, evoluir mais rapidamente e não se ficarmos tanto tempo como estamos no mundo de provas, né? Nós reclamamos do atendimento em loja, atendimento nas filas de mercado, né? Quando a gente quer algum serviço pelo telefone, a gente se irrita assim profundamente, né? Então, a nossa irritação não muda essa situação. Eu, que dependo, às vezes, de estar marcando consulta, etc., etc., eu pego o telefone e ligo e começo assim: você é o número 10 da fila. Aí vem aquela musiquinha. Ó, você é o número 8 da fila. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Se você não tiver controle, né, e você vai mudar o quê dentro desse hospital? Às vezes é o sistema que foi criado. E o funcionário que te atende, ele não tem culpa. Você, às vezes, precisa falar com alguém da Enel, da Eletropaulo, que é a antiga Eletropaulo, ou da Sabesp, e aí a telefonia, né, móvel. E, às vezes, você está explicando para a pessoa que você pagou a conta, mas está sendo cobrado, e assim por diante. E aí você explode com a pessoa que está do outro lado, que, na verdade, ela nem tem culpa. O sistema está mostrando que você tem um débito. Vai tentar consertar, mas, muitas vezes, ele não tem culpa e a nossa grosseria é grande, né? Essa mozinha bonitinha aqui, gordinha, né? Então, ela é balconista. Na minha mente, quando eu fiz o slide, ela é uma balconista, né? Será que o balconista que vai nos atender, será que ele não está irritado? Será que ele não tem provação na vida? Né? Quando você vai numa repartição pública, resolver uma coisa na prefeitura, outra, né? A pessoa que às vezes está te atendendo pode estar doente, pode ter dificuldade financeira, assim como eu faço atendimento em outras pessoas aqui, e quando eu posso estar com dor, posso estar com algum problema, mas quando a pessoa senta na minha frente, eu tenho que ter todo o amor, todo o carinho, toda a paciência, ela não tem culpa dos meus problemas. Assim nós temos que ver as pessoas que nos atendem, né? Não podemos ser intolerantes. Pedir, por favor, eu já falei, né? E evitar mostrar para a pessoa que você está profundamente irritado com aquela situação, né? E evitar de estar julgando as pessoas também. Tem gente que é assim, encontra uma pessoa magra na rua, nossa, como você emagreceu, você já foi no médico para ver porque você está emagrecendo? E não tem coisa que irrita mais uma pessoa que está gordinha, você perguntar se ela está grávida. Se você faz um negócio desse, você perdeu a amizade para sempre, né? Ou então falar para ela assim, ó, seu cabelo não ficou legal cortado desse jeito. Você tem vontade de virar para a pessoa e falar assim, né? Mas o que você tem com isso? Também não gosto do seu. É o tipo de comportamento intolerante. Carregamos nossas aflições, nossas doenças, todas as nossas dívidas, os nossos familiares totalmente perturbados, às vezes, né, em algumas situações, né? Os nossos chefes incompreensivos, os medos que nós temos, os traumas, as fobias. E todas as pessoas que nós nos relacionamos também têm esses problemas. É isso que nós precisamos entender.
E nós precisamos saber que na nossa frente tem um ser humano que passa por todas as dificuldades que nós passamos e que muitas vezes não teve as mesmas oportunidades que nós, né? E tolerar não significa conivir. O que é conivir? É ser conivente, né? Nós não temos que compactuar com o erro. A gente vê o erro e enxerga, né? Mas não ser conivente. Exemplo. Você sabe, o seu filho comenta que está sendo maltratado na escola, está sofrendo bullying. Você tem que ir até a escola e tentar resolver essa situação de uma forma pacífica. Porque, se você for partir para a ignorância, vai complicar mais a vida do seu filho. Você sabe que do lado da sua casa está acontecendo um tráfico e que uma escola que tem ali do lado tem vários estudantes sendo aliciados. Você tem a obrigação de denunciar, porque existe a denúncia anônima. Existe a denúncia anônima. Assim como quando alguém está passando, né, por um processo de pedofilia ou uma pessoa idosa está sendo maltratada, você tem obrigação de denunciar, porque existe a denúncia anônima, né? Você não precisa se identificar e não ser conivente com o erro, né? Então, eu quero deixar isso claro, que a gente não pode ser conivente com o erro. Agora, situações que não nos dizem respeito, nós temos que ter tolerância, contornar, ajudar no que for possível. A fome do mundo é fruto da intolerância, assim como a pobreza, o terrorismo, a marginalização, né? Então, é a intolerância geral que gera essas situações, né? Religiosas, sexuais e políticas. Cada um tem o direito de ter a sexualidade que quiser e ninguém tem nada com isso. Ninguém, absolutamente ninguém, às vezes nem os pais. É o direito da pessoa, né? E nós costumamos ser intolerantes. Às vezes a pessoa é desinformada, ela não tem acesso, né? Às vezes eu converso com pessoas que nem celular têm. Aqui, né, porque assim, todo mundo acha que todo mundo, embora as pessoas, a maioria tenha, mas tem pessoas que ainda não têm condições para isso, nem conseguem pagar, né, um Wi-Fi dentro de casa. E quando a gente é tolerante, a gente encontra um caminho de paz. E quando alguém quer nos desestruturar, o que acontece, né? Quando a pessoa quer nos desestruturar, nós temos que desarmar a pessoa, ao invés de revidar, né? No caso que eu falei, a pessoa falou assim, nossa, como seu cabelo, ficou estranho esse corte. Você tem que olhar para a pessoa, em vez de falar para ela e cuidar da vida dela, a gente tem que olhar para a pessoa e falar assim, mas eu gostei tanto, achei tão bonito. Você desarma completamente a pessoa, né? Você vai embora em paz. Se você arruma briga, responde na moeda de troca igual, né? Você acaba ficando irritado e desequilibrando a sua saúde. Assim como você sendo um funcionário de uma loja e o cara está irritadíssimo com você, porque ele está 2 horas na loja e você não atende ele, você dá um sorriso, explica que o sistema está fora do ar, que a loja está com um movimento excepcional naquele dia, pede desculpas, né? Não entra na pilha da pessoa, porque daí você fica doente. E a vida é uma estrada nem sempre asfaltada, pensem. A gente gostaria de ver uma vida numa estrada bem tranquila. Só que a vida é cheia de estradas, né, sem asfalto. Quando nós estivermos passando por aqueles trechos sem asfalto, né, com os pés no chão, feridos, machucados, nós precisamos entender que a vida também tem as suas razões, o seu aprendizado, e nós temos um passado imenso, assim, para trás, né, e que gera várias situações, e não culpar Deus. Aquela história, acho que eu tenho que pedra na cruz, porque eu estou passando por isso, né? Nós devemos evitar pôr a culpa em Deus, porque Deus só nos ajuda, né? Ter paciência no trabalho, a maioria não tem, né? Tem gente que acaba sendo intolerante com colega, com chefe. Tem um ditado que diz assim, ó, quem pode manda, quem tem juízo obedece. A pessoa não obedece, perde o emprego, depois vem aqui pedir oração, tratamento espiritual, né? E lembrar que nessa paz que a gente tem que ter com a família, é a família que mora na sua casa. Se a sua prima, que mora não sei aonde, seu cunhado, seu filho casado, que mora no outro estado, nós não temos o direito de ficar naquela fofoquinha. Você viu que ele nem tirou o prato da mesa? Você viu que ela nem lavou a louça? Você viu que ele comprou o carro novo, mas não está desempregado? Como comprou o carro novo? E ficar com aquela intriga,
né, com relação à família. Porque isso só vai gerar para a nossa vida situações muito difíceis, né? E, às vezes, a pessoa que nós criticamos é parente do marido ou da esposa e a gente acaba quebrando uma relação, né, de casal por conta disso. No trânsito. Aqui, eu pus todo mundo indo para a praia, porque fica mais fácil, né? Se você está indo para o trabalho, estou acostumada a andar de carro com meu excelentíssimo esposo. Quando tem um barbeiro na frente dele, o desequilíbrio dele é tão grande, tão grande, tão grande, que eu acabo entrando numa sintonia péssima, né? E assim a maioria dos motoristas. Você não pode descer do carro, atirar na pessoa, não pode fazer ela aprender a dirigir. Então, para que você vai se irritar a esse nível? O problema, esse mocinho azul aí, é que nos ajuda a evoluir. Quando você supera um cano que entupiu na sua casa, um telhado que está vazando, um filho que está indo mal na escola, né, uma esposa que fica doente, conforme os problemas vão aparecendo, você vai solucionando, vai se tornando pessoas evoluídas. Então, o problema ele é nosso amigo, é o instrumento da nossa evolução, né? Então, vamos ver os problemas de outra forma. Ser um bom ouvinte, encerrando, quando a pessoa começa a te contar uma coisa, ou ela está querendo desabafar e você interrompe ela toda hora, né? Meu filho falou hoje para mim, eu estava estudando uma palestra, mãe, quando eu estou falando e alguém começa a falar junto, eu paro de falar e saio. Ele é intolerante também, né? Não é assim que deve ser. A gente tem que aprender a ouvir sem interromper, respeitar, né, as opiniões diferentes da nossa e não ficar, não, mas você está errado, imagina pensar desse jeito. Onde você já se viu votar nesse candidato? Não pode fazer isso. Ter paciência e autocrítica, ver seus erros, né? E sempre se colocar no lugar do outro, ver o que aconteceu para ele estar agindo daquela forma. E esse é o mais tolerante e mais compreensivo de todos os homens, né? Ele foi massacrado, torturado, humilhado, ferido. E do alto da cruz, né, quando ele estava totalmente desidratado de perder a linfa, perder o sangue, morrendo de sede, ele pede um pouco de água, deram para ele uma esponja embebida em vinagre. E ele olhou para baixo assim, e tinham 2 soldados disputando a capa dele num jogo de dado. Aí ele olha para cima e fala, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É assim que nós temos que lembrar, sempre. Quando nós estamos diante de pessoas que têm atitudes totalmente contrárias ao que nós acreditamos, nós temos que deixá-la fazer o que ela quer, se não é nossa família próxima. Olhar para Deus e falar, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque a pessoa que age de forma errada, a vida devolve tudo de volta para ela. Então, para que você vai se irritar, se aborrecer, se a vida vai fazer isso para você? A vida devolve para a pessoa o que ela plantou, né? Por isso que Jesus, o que aconteceu com o povo judeu depois desse crime? Voltou tudo. Por isso que ele falou, eles não sabem o que fazem. Tipo, se eles soubessem, eles não estavam fazendo isso, porque eles têm séculos de sofrimento pela frente. Assim são todas as pessoas. A pessoa te ofendeu, justo ou injustamente, exagerou na ofensa, te chamou para briga, te humilhou. Você olha para ela e pensa, você não sabe o que você está fazendo. Porque é exatamente isso que vai voltar. E toda pessoa intolerante, vou repetir, ela vai receber intolerância por séculos aí na frente e vai terminar sozinha. Porque ninguém suporta a pessoa intolerante. Bom, era isso que eu tinha que falar hoje. Agradeço vocês, a tolerância de me escutar, a paciência de me escutar. Eu sei que é um tema pesado, mas eu tinha que falar sobre isso, né? Porque o mundo está muito intolerante e nós estamos numa caminhada de evolução. Que Deus, que esse homem maravilhoso aqui, né, possa abençoar todos vocês, todos os dias da vida de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.